A Arca da Aliança era uma caixa de madeira revestida de ouro. Tratava-se de um objeto sacratíssimo, tão sagrado que quem tocasse a arca de maneira irreverente morria. Para os israelitas, era um símbolo da presença divina, local onde o céu e a terra se encontravam. Quando a Babilônia destrói Jerusalém no século VI a.C., a arca é perdida e nunca mais é encontrada. Porém, no livro de Apocalipse lemos: abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança, uma mulher vestida do sol. Maria é a nova Arca da Aliança, sacratíssima, imaculada. A sombra do Altíssimo cobriu a arca, a sombra do Altíssimo cobriu Maria. Davi disse: quem sou eu para que a arca do Senhor venha até mim? Isabel disse: quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha até mim? A arca trazia dentro de si as tábuas da lei, a vara do sacerdote Arão e o maná descido do céu. Maria trouxe dentro de si a palavra encarnada, o sumo sacerdote e o pão vivo que desceu do céu. Maria é a nova Arca da Aliança, lugar onde o céu e a terra essa narrativa que você acabou de assistir. Os católicos, eles costumam costurar textos, né? Como a Igreja Católica, suas doutrinas, os seus dogmas não têm base na Bíblia Sagrada, o que eles fazem? Eles apelam para um método chamado método alegórico. No método alegórico, você pode provar qualquer coisa que estiver na sua cabeça dentro da Bíblia, simplesmente criando alegorias, a revelia do texto bíblico, a revelia do que aquele autor do texto, que escreveu aquele texto, estava querendo realmente dizer. Então, por exemplo, você pode provar que Maria é a Arca da Aliança, pegando texto daqui, texto dali, costurando o texto numa exegese de Circo de Soler, ou seja, cambalhotas exegéticas para tentar provar que Maria é o antítipo da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, então, representava, simbolizava, apontava para Maria de Nazaré. E eles têm uns argumentos até interessantes nessa costura toda aí. Eles fazem um malabarismo e se a pessoa não estiver realmente atenta no texto bíblico, se ela não conhecer realmente a Bíblia, ela acaba acreditando nisso. Mas neste vídeo nós vamos desconstruir toda esta falácia exegética criada pelo catolicismo. Eles dizem que Maria foi coberta pelo Espírito Santo, assim como a arca foi ostensivamente coberta por uma nuvem lá no Antigo Testamento, né? Eles falam também que a permanência da arca na região montanhosa da Judéia por 3 meses, conforme descrito lá em 2 Samuel, capítulo 6, é considerado também uma prefiguração da Virgem Maria, que foi até a região montanhosa também da Judéia visitar Isabel por cerca de 3 meses, como está lá em Lucas capítulo 1, versículo 39 em diante. Também o conteúdo da arca é muito importante para os católicos. O que continha a arca? Ela continha 3 elementos. Ela continha o maná, as tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu. Então eles falam que esses 3 elementos tipificam o Filho de Deus, tipificam Jesus Cristo. Jesus não é o maná que desceu do céu? Portanto, se o maná estava dentro da arca, Jesus estava dentro de Maria. Olha aí mais uma prova de que a arca prefigurava Maria lá no Novo Testamento. E Apocalipse 11:19 retrata a arca lá no céu. E após isso, o versículo seguinte fala de uma mulher vestida do sol que estava prestes a dar à luz e deu à luz a uma criança. Pronto, ali está claro, está provando que a arca tipifica Maria de Nazaré, porque Maria deu à luz ao Messias, né? E eles dizem também que a igreja primitiva ensinava ostensivamente que a Arca da Aliança tipificava Maria de Nazaré. Então nós vamos desconstruir toda essa narrativa falaciosa agora, a partir dos próximos textos, tá bom? Eu fiz aí alguns slides para nós nos guiarmos, para ficar mais fácil, ok? Vamos para o primeiro argumento, que é a questão da nuvem que cobria a arca, né? A nuvem, a glória de Deus que cobria a arca, que era a mesma glória de Deus que cobria Maria. Vamos lá. Então eles dizem que aquela mesma nuvem que está lá em Êxodo 40:34 é o mesmo poder que cobriu Maria, porque
é praticamente as mesmas palavras que são ditas ali, são semelhantes às palavras para falar da arca e de Maria. Mas essa palavra, cobrir, fora do seu contexto profético, ela é uma palavra comum. Ela não tem nenhum significado intrínseco. Ela, fora do seu contexto profético, ela é apenas uma palavra comum. Ela é usada, por exemplo, a palavra kazan, para coberto ou cobrir, ela é usada lá em Êxodo, capítulo 8, onde fala das 10 pragas do Egito, né? Fala que as rãs cobriram o Egito, os gafanhotos cobriram a terra, as águas cobriram os carros, as codornizes cobriram o acampamento, lá em Êxodo 16. Né? Então é uma palavra muito comum. O termo por si mesmo não tem significado profético intrínseco fora do seu contexto. Essa palavra no Novo Testamento, episkiazo, é a palavra para ocultar, que está lá em Lucas, quando fala de Maria, ela também é usada em outros locais para falar, por exemplo, da nuvem que cobriu na transfiguração os discípulos, para falar da sombra de Pedro que cobria os enfermos. Então é uma palavra comum, não tem nada demais, a não ser dentro daquele contexto profético. Ela não prova nada de que Maria é a Arca da Aliança ou a Arca da Aliança é Maria. Mesmo porque a nuvem que cobriu lá no Antigo Testamento, ela cobriu o templo e não cobriu a arca, tá bom? Vamos para o próximo argumento que eles utilizam. Agora, a jornada de Maria até a Judéia. Eles vão fazer uma conexão, né, entre a jornada que Maria fez até a Judéia e a jornada que a arca fez até a Judéia. Olha que interessante, né? A pessoa tem que ter uma mente muito criativa mesmo. Aliás, Agostinho falava que todos os hereges, eles não são loucos, eles são criativos, né? Então, tem que ter uma mente muito criativa aí para poder criar tantas besteiras, tantas heresias, tanta exegese falaciosa a respeito de Maria. Eles dizem, então, que Maria e a arca estavam ambas em viagem para a Judéia, na região montanhosa da Judéia. Eles mencionam ali que Davi, quando viu a arca, se alegrou e disse: como pode a arca do Senhor vir até mim? Isabel usa quase as mesmas palavras, porque Isabel diz: porque me foi concedido que a mãe do meu Senhor venha até mim. Então eles fazem menção ainda de quando Davi se aproximou da arca, né? Ele gritou e pulou na frente da arca. Eles fazem uma conexão lá quando Maria, né, que eles dizem que é a arca da nova aliança, se aproximou de Isabel. João Batista, no ventre de Maria, pulou, saltou no ventre de sua mãe, possivelmente de alegria, né? Então, olha aí, a Arca da Aliança de fato está provada que é Maria. Então, eles dizem que a Arca da Aliança também permaneceu por 3 meses na casa de Obed-edom, assim como Maria permaneceu 3 meses na casa de Isabel, mesmo porque Isabel era uma mulher e Obed-edom era um homem. Mas ainda, eles dizem que quando a Arca do Antigo Testamento chegou, né, ambos, tanto as pessoas que estavam ali diante da Arca, quanto Isabel, gritaram de alegria. A Arca, então, por último, retorna ao seu lar e termina em Jerusalém, onde a presença e a glória de Deus são reveladas no templo. Olha que bonito, segundo Samuel, capítulo 6, versículo 12, 1 Reis, capítulo 8, versículo 9 ao 11. Assim também, olha que curioso, Maria volta para casa e acaba em Jerusalém, onde apresenta Deus encarnado no templo, ou seja, a glória de Deus, do verdadeiro Deus, entra no templo. É fascinante essas comparações, não é? Mas será que elas existem ao texto bíblico? Nós vamos depois fazer uma resposta completa a isso, mas vamos continuar aí na loucura da teologia católica. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que nós vemos na comparação entre a recepção de Davi e a recepção de Isabel a respeito da arca é que, apesar das expressões serem parecidas, elas são completamente opostas no seu significado. Enquanto que Davi recusa-se a receber a arca por medo, é só você ler o contexto, Isabel acolhe Maria por alegria. Então, medo, recusar, é diferente de acolher. Isabel aceita e acolhe. Davi rejeita porque tem medo, porque ninguém poderia tocar na arca, né? Davi também, diz aí a teologia católica, que Davi dançou depois que a arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom. E João saltou no ventre de Isabel antes que Maria ficasse cerca de 3 meses com Isabel. Então as comparações são diferentes. Por exemplo, eles fazem muita questão de falar isso, né? Olha, Davi dançou de alegria na frente da arca e ficou 3 meses com ela.
Só que o relato de Lucas fala cerca de 3 meses que Maria ficou com Isabel, e não 3 meses completos. Então aí já tem diferenças gritantes, né? Primeiro, Maria é mulher, Obed-edom era um homem, Davi era homem também. Então, Maria ficou cerca de 3 meses, não que ela ficou 3 meses. Então a comparação já cai por terra. Enquanto a arca volta para Jerusalém, no templo, isso acontece 40 anos depois, porque não existia templo naquela época. Quem foi construir o templo foi Salomão, filho de Davi. Depois de 40 anos, Maria volta realmente para Nazaré depois de 6 meses para apresentar o seu filho no templo. Então, as narrativas também, elas vão se opondo. Elas não se convergem. Elas, na verdade, têm mais diferença do que similaridades. Mas vamos continuar aí. E agora, o que dizer do conteúdo da arca? Não, isso aí você tem que dar o braço a torcer. Olha, o conteúdo da arca, de fato, mostra que a arca era uma tipologia de Maria. Será mesmo? Vamos ver. Eles dizem que Maria carregou Jesus no ventre, né? Dentro de si. Então a arca também carregava a lei, carregava o maná e a vara de Arão. Eles dizem que Maria carregou então Jesus no ventre, né? Por cerca de 9 meses. A arca carregava a lei, o maná e a vara de Arão que floresceu também. Só que não foi por 9 meses. A arca carregou eles por muitos anos. Mas muitos anos. Então aí nós já temos uma diferença. Outra coisa, Jesus nunca é retratado como as tábuas da lei no Novo Testamento. Jesus é a palavra de Deus e não a lei que proibia, a lei que matava, porque Paulo vai falar que a letra da lei mata, mas o Espírito que vem através do ministério do Espírito Santo, dado por Jesus, vivifica. Então Jesus nunca pode ser comparado à lei. Ele é a palavra de Deus antes de todos os tempos, antes da lei existir. Jesus já era a palavra de Deus. Então nós temos uma grande diferença aí. Jesus, então, é retratado como um maná dentro da arca. Isso de fato. Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu, lá no capítulo 6 do Evangelho de João. Mas Jesus é retratado como um maná que desceu do céu antes de estar dentro da arca. Ele é o pão que desceu do céu lá no episódio do Êxodo, não depois que colocaram ele dentro da arca. Ele nunca fala de si mesmo como um maná que está dentro da arca, mas sim o maná que foi dado no deserto. Aquela abundância de pão que Deus deu quando os israelitas murmuraram contra Deus. É nesse sentido que Jesus se compara ao maná, e não no sentido do maná da arca. Então nós temos aí já uma grande diferença. E por último, a questão da vara de Arão, né? Eles falam que Jesus era de fato representava a vara de Arão, e Arão era o sumo sacerdote. Então Jesus, lá em Hebreus, é o nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote também. Será que isso também tem base? Não. E vamos aprender o porquê. Primeiro, Jesus nunca pode ser a vara de Arão, pois o sacerdote de Cristo era de um outro tipo, não era da tribo de Levi, era de um outro tipo. Olha o que diz Hebreus capítulo 7, versículo 11 ao 15. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente faz também mudança da lei, porque aquele de quem estas coisas dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor precedeu de Judá. E concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesta é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. Então Jesus não é da descendência de Arão, da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. Mas o sacerdócio de Cristo é de Melquisedeque. Então, nem nisso pode haver comparação de Jesus com a vara de Arão. Jesus não é a lei, Jesus não é o maná preso no deserto, o maná preso dentro da arca, e Jesus não é um tipo de Arão. Ele é um tipo de Melquisedeque, é o sacerdócio de Melquisedeque e não o sacerdócio de Arão. Portanto, é mais uma derrocada aí para os argumentos católicos que tentam, mas com muito custo provar que Maria é um antítipo da arca da antiga aliança. Vamos para mais um? Vamos lá.
E agora, o que dizer da arca no céu, a mulher de Apocalipse, né? Maria aparece ali num versículo posterior, onde aparece a arca. Muito bem, o texto não diz que a arca é Maria, e nem que a mulher que dava à luz era Maria. O texto em nenhum lugar fala que a arca era Maria, que apontava para Maria, e muito menos que a mulher que está dando à luz é Maria. A arca, assim como o templo e seu mobiliário, eram protótipos celestiais que sempre estiveram com Deus. No texto, a arca não era um tipo de Maria, assim como o templo não era um tipo de Cristo, ou de Deus, ou do Espírito Santo, ou coisa parecida, tá? Eles não representavam nenhuma pessoa ali, nem o templo, nem a arca, nem o altar, nem o trono, que aparece constantemente no Apocalipse. Bom, mas tem alguns paralelos que os católicos não gostam de fazer a respeito da arca de Maria, não é? Por quê? Porque iria, é claro, jogar por terra toda a sua brincadeira exegética ali a respeito de Maria ser além da arca da antiga aliança, né? Vamos ver quais são esses paralelos que eles não gostam? Vamos lá. Primeiro, Deus não mostrou aos pais de Maria um protótipo antes deles gerarem Maria no ventre, no caso ali, né? Diana é o nome ali dos livros apócrifos para a mãe de Maria, né? Antes de Moisés criar a arca, ela foi mostrada por Deus como um protótipo. Olha, Moisés, você vai fazer isso aqui. É dessa maneira. Será que Deus mostrou para Joaquim e Ana que Maria deveria ser feita dessa maneira? Claro que não, não é? Ninguém poderia tocar na arca, senão morreria. Mas será que alguém tocou em Maria? Claro que tocaram em Maria. José tocou em Maria, Jesus tocou em Maria, várias pessoas tocaram em Maria e nem por isso morreram. Então, essa comparação os católicos não gostam de trazer à luz das Escrituras, não é? A arca também desapareceu, sumiu. Ninguém sabe onde a arca está. E Maria? A Maria, todo mundo sabe onde ela morava, onde ela residia e até onde ela morreu, não é? A arca era vista uma vez por ano pelo sacerdote. Maria era vista todos os dias. Então não tem nenhuma comparação com a arca. Outra, na frente da arca se fazia sacrifícios pelos pecados. A Bíblia nunca mostra ninguém fazendo sacrifícios na frente de Maria, por ela ser uma tal arca da aliança, não é? No livro da lei era posto ao lado da arca dentro do templo, e a arca ficava ali escondida dentro do templo. Maria não ficou escondida dentro do templo, né? Tem uma historieta aí da infância de Maria, mas é coisa de livros apócrifos, não tem base canônica alguma. O fato é que a arca, ela ficava dentro do templo com o livro da lei posto ao lado dela. Quem é esse livro da lei? O que ele representa? José? João? Quem é esse livro da lei? Ninguém sabe, não é? Ninguém sabe a prefiguração disso. Existia algumas famílias que tomavam conta da arca. Era da tribo de Levi essas famílias. Mas José e nem João, que a Igreja Católica fala que José, ele simplesmente não foi marido de Maria, mas sim um tutor, tomava conta, que Deus deixou para tomar conta da arca. José não era da tribo de Levi. E João, posteriormente também, que foi aquele encarregado para tomar conta de Maria, também não era da tribo de Levi, não é? Mais uma comparação que cai por terra. E a arca foi capturada algumas vezes pelos inimigos de Israel. Maria nunca foi capturada. Então, se vamos comparar, então fazer correlações de textos assim, de acordo com vozes da minha cabeça, como os católicos fazem, então vamos fazer essas comparações ou essas diferenças, né? Porque os católicos não gostam disso. Então aí, pessoal, cai por terra a falácia de que Maria é uma representação da Arca da Antiga Aliança. Nós vimos que ela não representa a Arca da Antiga Aliança, mas quem representa a Arca da Antiga Aliança? No próximo vídeo eu vou falar com você que é Jesus. Eu vou provar na Bíblia e na história da igreja que Jesus é aquele que representa a Arca da Aliança, ok? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário, se inscreva e propague aí nos grupos, WhatsApp, nas redes sociais, para sua comunidade, os nossos vídeos para que eles tenham mais relevância e você também seja abençoado e não seja enganado com narrativas falaciosas, exegéticas, de circo de Soler, como feitas aí pelos nossos amigos católicos romanos. Ok? Tchau!